compreendida possa ser praticada por cada um de nós. Oramos também nessa hora pela vida do Nathanael, que vai trazer o ensino nessa noite. Que o Senhor cubra ele com sua graça, com sua bondade e misericórdia, e que ele possa, através das Escrituras, apresentar o seu ensino para cada um de nós e a orientação daquilo que devemos pensar, agir e discernindo o seu ensino, praticar. Abençoa a ele, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu imaginei, mas estava só te avisando. Olá, boa noite, boa noite. Aprendi você. Para quem não sabe por que o Beto tira o sapato quando ele está no altar, eu até perguntei para ele, cheguei assim, na verdade foi só dar uma constatadazinha, né? Você tira o sapato, qual de Moisés? Ele falou, qual de Moisés? Então, é isso mesmo, está tudo certo, entendi. Moisés. Tira o sapato porque o lugar que você está pisando é santo. Pastor, então, não sei se todo mundo já sabia disso, a Meire não sabia porque ela até perguntou. Então é isso, tá? E já eu gosto de nós ver mais colorido e eu não me importo. Em Mato Grosso eu fui numa propriedade lá e o cara, e chegou todo mundo lá, estava escrito na porta assim, tira o sapato, né? Depois começou essa bagunça, né? Aí todo mundo começou a tirar o sapato, eu estava com uma meia muito, não era nem pouco, essa que é discreta perto da outra, era amarela, preta, de patinho, né? Aí todo mundo tirou as meias pretas, um, outro, com medo de um furinho, outro na meia. Aí o pessoal caiu na risada que viu a minha. Aí nós entramos na sala e o rapaz, ele não fazia parte do nosso trabalho, a gente foi lá para convencer. Ele olhou e falou assim, uma Urban? Eu falei, eu gosto das Urban, da Lupa, eu acho confortável. Cara, essa cor eu não tinha visto, essa é bacana. Já estava quebrado o gelo e nós temos lá resolvido por causa de uma meia. Então, não se importa, né? Bom, mas primeira coisa que eu queria dizer é que essa não é o meu da cá. A primeira coisa que eu queria falar é que o que a gente vai falar hoje é a respeito do tempo. Então, porque quando a gente começa a falar de escatologia e fala do fim dos dias e do fim dos tempos, a pegada, como diz as expressões que o Beto usa, a pegada é diferente, porque fica parecendo que a escatologia tem uma importância que ela não tem. Escatologia, que é o estudo das coisas ocultas, a gente vai saber só para saber como se comportar durante esses últimos dias, mas ela não tem essa importância toda. Porque a importância real do Evangelho, que significa a Boa Nova, a escatologia, ela é uma nova, ela é informação, ela é o jornal de amanhã que a gente está lendo, que Deus já deixou escrito, mas não é o importante. O importante é a razão disso tudo ter acontecido. Qual que foi a razão disso tudo ter acontecido? A razão disso tudo é o Verbo de Deus, Jesus. Então, tudo que existe, tudo que nós somos, tudo que a gente pode achar que pode fazer, às vezes até pode fazer mesmo, mas tudo isso tem só uma razão de ser, que é Jesus, que é o fato de que Deus deu tudo isso para Jesus. E a gente tem conversado esses dias lá no acampamento, o pastor Daniel falou a respeito da consciência sarada, né? A respeito da gente estar santo diante de Deus, tirar os sapatos na presença de Deus, na presença do Altíssimo, na presença do Santo. Então, a razão pela qual a gente estuda essas coisas que a gente vai falar hoje é só para a gente entender o meio, mas o fim é Jesus. Então, quando a gente vai começar agora, que a gente vai fazer hoje uma passada rápida pela história, pelo tempo. Então, para a gente consolidar isso, a gente entende o que João fala, que no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a gente vai vendo esse texto maravilhoso. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, é difícil olhar para isso. Por que fala que é o Verbo? É porque ele é a ação. Jesus é a ação. Deus, o Pai, ele definiu que ele queria tudo, estava tudo planejado. O Espírito Santo sustenta todas as coisas, mas o Verbo, a ação, é Jesus. É ele que age. Foi ele que agiu no nosso meio, quando chegou o momento dele se revelar ao homem, o momento dele vir quem que veio, Jesus que veio, nasceu como um nenenzinho, Maria trocou a fralda de Jesus, como todos nós passamos por isso, cresceu, nunca errou, por fim falou: esse povo que meu pai já teve que destruir uma vez, é esse povo que eu amo, é esse povo que eu quero junto comigo pela eternidade, e para isso eu estou disposto a morrer. Ninguém obrigou, não tinha como ninguém obrigar. Como é que alguém vai obrigar a Deus a fazer alguma coisa? Mas ele, por amor de nós, se entregou. Ele se entregou. Ele falou assim: olha, não vou fugir, eu não devo para ser julgado merecedor da morte, eu não vou fugir, porque eu tenho um trabalho a fazer, porque eu sou o Verbo, eu sou a ação, eu sou a ação, e sou o único que pode fazer alguma coisa para consertar essa bagunça. E foi por isso, tudo que a gente estuda hoje, para a gente entender como que a gente se comporta, ou até mesmo para a gente poder alimentar a nossa fé hoje, é porque Jesus resolveu, junto com o Pai e junto com o Espírito Santo, que se Ele não fizesse alguma coisa pela gente, a gente estava tudo frito, assado e cozido, porque é o que aparece lá em Apocalipse, na verdade, é um cozido bem feito no lago de fogo. Então, o que nós temos então? Então nós temos, antes da criação, como que eu não dou? Troca para mim, Douglas, troca aí. Desculpa aí. Então, troca mais um para mim, por favor. Esse. Nós temos antes da criação o tempo. Então, agora sim, pode voltar para o anterior para eu poder falar do que nós estamos falando. O tempo para Deus não existe. Tá? A gente está acostumado. Você acha que Deus tem um reloginho lá e marcado? Olha, ele não tem. Ele vive a eternidade, que pode ser de uma outra forma, você pode ver. Você olha para o dia que se chama hoje. A eternidade não é uma montanha de tempo, é o dia que se chama hoje. A gente vê essa expressão na Bíblia, que às vezes a gente passa meio batido nisso. Antes que eu derrube, eu sou meio estabanado. O dia que se chama hoje é o tempo em que Deus vive. Então o tempo só passou a existir no momento que a gente chutou o balde e estragou tudo. Então antes disso não tinha. Então, quando começa lá no primeiro milênio, Adão e Eva, antes disso, acontece uma conversa que está lá em Efésios 1:4, em que está declarado lá que você já estava escolhido desde antes da fundação do mundo. Então, lá antes de começar o primeiro milênio, antes de Adão botar o pé na terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já conversavam sobre você, já fazia promessas de amor sobre você, já falavam quem era você para ele. Você não é, como é que é a expressão? Bolacha com a cor de Deus, como é que é que tem no passado? É nada disso, não. Ele não precisa da gente, ele nunca precisou da gente, ele quis. A diferença
é querer. Ele não precisava da gente, ele estava completo, ele sempre foi completo. A Trindade sempre foi completa, nunca precisou de nada. Ele quis manifestar o amor dele. Por isso que lá antes da eternidade, ele estava fazendo promessas de amor a nosso respeito, combinando como é que ia ser, separando você e dizendo que você fazia parte da família dele, aqueles que ele escolheu desde antes de começar o tempo. E veja, da mesma forma que ele escolheu você, tem gente que não foi escolhida. Tem gente que não foi escolhida. Deus escolheu e ele escolhe. Então, quando você ouve a palavra de Deus e aquilo cala no seu coração, e o Espírito testifica para você que você é filho, a gente entende tanto que a gente não é nada. Você podia ser simplesmente um daqueles que a palavra de Deus fala que o justo é guardado para a justiça, mas que o ímpio é palha para queimar no fogo. Então, antes da criação, você já foi escolhido. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você sabe que Ele te chamou, porque Ele fez promessas a teu respeito. E quando a gente estuda um assunto como escatologia, como coisas escondidas, as coisas mais difíceis de entender na Bíblia, muitas vezes, na verdade, a gente só está vendo como é que a coisa vai rodar. Mas o importante mesmo é que Ele se entregou por você. Então, à medida que a gente conhece a palavra de Deus, a gente entende o tanto que a gente é devedor. E que o único caminho é o arrependimento. É o arrependimento. Deus, me perdoa porque eu pequei. Pai, me perdoa porque eu pequei contra Ti, contra os céus, e não sou digno de ser chamado seu filho, mas Ele nos amou. Amou primeiro. Amou primeiro mesmo, antes do tempo. Ele amou. Então, a partir daí, começa o tempo, e a gente começa lá a criação, em Gênesis, no capítulo 1, em que Deus cria os céus e a terra. A gente não vai detalhar, porque senão vai ser uma semana de novo. Mas a gente, depois você pode ler com calma, você vai gravando. Depois eu posso mandar a listinha que a gente vai ter aí. Mas em Gênesis capítulo 1, Deus cria os céus, Deus cria a terra, e Deus detalha algumas coisas que é bom a gente saber. Ele fala como é que as coisas vão funcionar e como é que é o relógio dele. E quando ele cria os luminares, ele fala assim: isso vai servir para marcar tempo, para marcar os dias, para marcar os anos, mas também vai servir de sinais, vai servir de aviso para vocês sobre determinados momentos. É isso que ele faz. Aí no capítulo 1, ele termina o 1 e o 2 falando que tudo que ele criou era bom. Estava tudo certo. Estava tudo certo. O homem tinha tudo o que ele precisava para viver bem. E já tinha um aviso que era para crescer, era para multiplicar, tomar a terra, sujeitar, tudo. Estava tudo certo. Mas, quando chega no capítulo 3, mal começou a Bíblia direito, e a gente já consegue estragar tudo. A gente já enfia o pé no balde, destruindo aquilo que Deus queria como princípio. E quando a gente fala que a gente destruiu, fica parecendo assim que a gente conseguiu interferir na vontade de Deus, o que não é verdade. Porque Deus tinha um plano desde o começo. Não espere que tenha chegado um anjo correndo lá na sala do trono e falar para Deus: Deus, você não sabe o que o homem aprontou. Isso não aconteceu. Deus já sabia como é que a coisa ia ser. Desde o começo. Tudo fazia parte do plano. Então, a diferença entre o conhecimento e a rebeldia é quando a gente conhece a história e não se rebela contra aquele que criou. Qual que foi o problema de Satanás? O problema de Satanás
Não foi que ele não queria. Mas Satanás, a queda dele aconteceu porque ele foi rebelde. Não foi falta de fé. O diabo sabe exatamente. Ele tem todo o conhecimento, ele sabe quem Deus é. Não falta fé para o diabo. Ele é rebelde. E quando a palavra de Deus fala para a gente não endurecer o coração da gente, é para a gente não ser rebelde e buscar a consciência sarada. Entende? Que toda a história da criação, ela está contada, a escatologia está contada nos princípios da fé. Após a queda em Gênesis, também já acontece uma outra coisa curiosa na queda, em que Deus já vai logo avisando que não é que ele tinha um plano B, ele já contou o plano, as coisas estão assim, mas a mulher vai pisar na cabeça desse infeliz que vai tentar morder o calcanhar dela. Está tudo previsto antes. E quando a gente fala a respeito de Gênesis, a gente tem uma história toda de o que a gente vive hoje. É só prestar atenção, porque logo depois da queda acontece uma bagunça ao ponto de dois irmãos, um matar o outro. E aí Deus fala assim, realmente a coisa é complicada. Eu vou destruir a criação. Mas eu tenho um plano. Toda vez, todo final de versículo está escrito, eu tenho um plano, sempre, debaixo de toda a linha. E lá ele tem Noé, que era um homem que andava diante de Deus, no meio de um povo extremamente bagunçado, e falou, é esse aí que vai manter vivo o meu plano. E coloca Noé junto com a esposa, 2 filhos das esposas lá, junto com um monte de bicho, e fala, esses aí é o que eu vou resolver. Nós não vamos detalhar, mas depois a gente já falou nisso nos outros estudos, mas eu acredito que o momento do dilúvio, que é o único cataclisma que aparece na Bíblia, único, e se eu creio que a Bíblia é verdade, eu creio que toda a história da humanidade está na Bíblia. Consequentemente, se o mundo hoje tem um monte de continentes separados, se hoje a gente não tem determinados animais grandes, é porque durante esse cataclisma Deus deu uma resolvida na geral. Tá? Você tem um bichinho de estimação, né? Mas você não tem um Tiranossauro Rex correndo atrás de você, e nem com bichinho de estimação. Mas acho que o nome Rex até passou, né? Do dilúvio, porque tem cachorrinho chamado Rex, deve ter alguma coisa a ver. Mas Deus resolveu tudo de uma vez. Então, quando falam que a Terra era só um continente, que a América era encaixada na África e tudo, é porque lá em Gênesis fala assim, e criou Deus a porção de terra e a porção de água, e fez separação entre a terra e a água. Depois só que deu uma espalhadinha, mas antes era só uma porção de terra e uma só de água. Isso a gente vê no desenho geológico que o mundo aparenta ter. Tá? Então assim, Gênesis me parece contar exatamente a história do que existe. Tá? Então, mas aí tem a questão dos dinossauros e tal. Bom, aí a gente vai pegar um atalhozinho na lateral. Tem um livro na Bíblia que possivelmente foi escrito antes de Gênesis. Quase certamente. Porque o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, eles foram escritos pela mão de Moisés. Tá? Então, Moisés escreveu o que os judeus chamam da Torá, que são os 5 primeiros livros. A cultura judaica diz que eles não acreditam que esses 5 livros foram inspirados por Deus. É muito mais do que isso. Eles dizem que esses 5 livros foram ditados por Deus, letra por letra. Moisés, vamos lá. A, B, C, A. Porque ele tinha uma razão para fazer isso. A gente não vai entrar nesse mérito hoje, mas é porque é uma digital de Deus. Só Deus poderia ter escrito isso. Só Deus sabia dos detalhes. Só Deus. Como que alguém poderia contar
a história de Caim e Abel, só estavam os dois lá. Certo? O texto inteiro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio é um texto assombroso, porque as coisas que estão contadas ali não tem como ter sido escrito por um homem, não tem como falar a respeito de Enoque, não tem como falar de Melquisedeque, a não ser que alguém que via tudo tivesse ditado isso. Moisés não estava lá para ver, ainda mais com essa riqueza de detalhes, mas foi isso que aconteceu. Mas na lateral disso, a gente tem um sujeitinho que é o Jó, que não é bem um sujeitinho. O Jó é um sujeito absolutamente diferente. O livro de Jó descreve o céu, descreve o local onde habita Deus, porque quando começa o livro de Jó, é tudo muito estranho, vindo os filhos de Deus apresentar-se diante de Deus, veio junto com a turma Satanás. Satanás entra na sala do trono, onde está Deus, e Deus fala para ele que está entrando: Satanás, de onde você está vindo? Deus não expulsa, não tira, os anjos não impedem de entrar. E entra. De onde você está vindo? Eu estou vindo lá da terra, de rodear e passear por ela. Onde que ele estava? Ele estava no lugar onde habita Deus. Quem que trouxe Jó para dentro do assunto? Foi o diabo que chegou e falou: não, foi Deus. Foi Deus que trouxe Jó para dentro do assunto. Você acha que o diabo ia chegar lá e falar assim: Deus, deixa eu te falar, eu estava querendo pegar o Jó? Pode? Não. E aí o livro de Jó, ele continua com muita coisa diferente. Ele descreve 2 vezes em que isso acontece. Aí por fim, Satanás vai lá e descasca o Jó, tira tudo que ele tem, tira a família, tira tudo. E Jó, como bom mineiro, começou a perguntar: why Deus? Por quê? Why, né? Em inglês, why? Esse é mineiro, Jó. Why? E toda vez que Jó perguntava por que Deus, Deus falava: ô Jó, olha só, olha para as estrelas que eu criei com você. Ô Jó, me fala, onde que você estava quando eu estava colocando nome nas estrelas, colocando o Orion no céu, colocando a Ursa? Onde você estava? Eu precisei tomar conselho com você? Jó falou: não, Deus, eu vi, tá tudo certo, tá, mas por que comigo? O que eu aprontei? Ah, o que você aprontou? Bom, é o seguinte: contempla agora, e aí pega e descreve 2 dinossauros, capítulo 41 e 42. Contempla o behemote. Tem umas versões que falam que é um crocodilo, mas você vai ver que primeiro ele fala que é hipopótamo, o behemote, não combina. O hipopótamo tem um rabinho de porco, endurece a sua cauda como cedro. Não, ele descreve 2 animais. Aí depois ele fica pior no assunto, que ele descreve o Leviatã. O seu hálito faz acender carvões, chamas saltam da sua boca. Olha, se isso não é um dragão que solta fogo pela boca, eu não entendi direito o que é um dragão, mas é o que Jó escreve. Só que esses animais desaparecem depois no resto da vida, só aparecem nesse lugar. Então Jó, ele possivelmente era um sujeito diante do dilúvio, tá? E está descrito, é um livro assim totalmente diferente na Bíblia, e ele fala de coisas que comprovam o texto de Gênesis, ao mesmo tempo em que é totalmente assombroso, a história toda é assombrosa. E aí continua no livro de Gênesis, a partir do momento que tem a destruição da terra, em que a vida é destruída, exceto que estiver vivo dentro da arca, quando fala que pereceu toda a vida que havia sobre a terra, e aí começa o reinício. Só que antes de ter o reinício, Deus já vai avisando logo: olha, é o seguinte, desde mais tenra idade, o coração do homem é mau. Então, quando alguém chamar você e falar assim: olha, vamos lá na igreja, nós vamos fazer um estudo para você assim, potencialize-se, tá? Procure, fortaleça aquilo que é bom dentro de você.
você vai perder seu tempo, valeu? Não tem nada de bom aqui. Se não for Cristo para dar um jeito dentro aqui, nada de bom. Não tem nada para ser potencializado. Tá? Porque Deus fala. Desde criancinha, o povo é difícil. O povo é mau. E aí, Deus destrói toda a vida sobre a terra, em Gênesis no capítulo 7. No capítulo 8, recomeça, o pessoal, todo mundo falava a mesma língua, né? Tá tudo certo. Então eles descobriram assim, como eles falavam a mesma língua, eu tive uma ideia, vamos construir uma torre para chegar até no céu e vamos fazer o nosso nome conhecido na terra, e é o princípio de Babel, o princípio da Babilônia. É interessante a gente ver isso, porque mesmo daqui a alguns dias, né, a gente já viu ao longo da história. Obrigado. A gente vê ao longo da história que Babel vai até o fim dos dias agora, porque está ligado desde o começo até o final o fato de que nós somos maus. Nós precisamos de redenção. Então Deus não permite, é claro, tá? E o livro de Gênesis não diz que foi construída a torre, fala que eles iam construir uma cidade, a torre. A hora que começaram a construir a cidade, Deus desceu para ver o que os filhos dos homens estavam fazendo, viu o tamanho da bagunça, já falou: olha, vamos descer, vamos confundir a língua de todo mundo para que eles não se entendam, que não vai virar nada. Foi o primeiro momento em que o homem espalhou pela terra, porque eles não conseguiram se entender, então foram se entender longe um do outro. Só que entra nesse momento na história Abrão, ainda não é Abrão, o sujeito um pouco bagunçadinho no começo, ele vai para o Egito, chega lá, ele acha que a mulher dele é bonita demais, ele fala assim: bom, o pessoal vai achar que ela é bonita, eu sou, né, casado com ela, eles vão querer matar para ficar com ela, então eu vou falar que ela é minha irmã. Chegou no Egito, o faraó falou: bom, sua irmã é bonita, eu vou casar com ela. Levou ele embora para o palácio. Aí, o que Deus fez? Puniu o Egito. O faraó chegou no Abrão e falou assim: Abrão, que bagunça que você fez, por que você não falou que é a sua mulher? Cata suas coisas e vai embora e leva sua mulher junto. Abrão fez isso. Em seguida, Abrão continuou buscando a Deus, porque a palavra de Deus fala que ele buscava a Deus, mas aquela coisa assim, desengonçada, até o momento em que Deus chega e antes de corrigir tudo, antes dele corrigir Abrão, de consertar a cabeça do Abrão e falar: Abrão, no capítulo 12 de Gênesis ele fala assim: eu vou te prometer uma coisa, em você serão benditas todas as nações da terra. Você acha que você é uma topeira? Realmente você é uma topeira, mas eu vou dar um jeito nesse negócio. E ele promete para Abrão, quem dera Abrão, fala: olha, você vai ser pai de um monte de nação. Ele guardou aquilo no coração. A mulher dele também entendeu que era verdade. Só que ele deu pressinha nela. Ela falou: olha, eu estou velho, não vai rolar, então tem aqui um filho com a minha escrava, Agar está aqui, tem um filho com ela, para que eu tenha filho através dela e você e tal. E Abrão tem um filho com ela, chama Ismael, e Ismael é o pai de todos os árabes. Uma decisão de pressa. Deu pressinha, fez baguncinha. Os árabes, ISIS, Estado Islâmico, Al-Qaeda, Bin Laden, pode escolher, é tudo isso. Por causa do quê? Pressinha. O que está escrito no rodapé do versículo? Eu tenho um plano, tudo faz parte do plano. Ao mesmo tempo que o homem faz bagunça, Deus não quer, ele não sai da santidade dele. Ele deixa o homem fazer o que quiser, mas ele tem um plano, porque ele conhece a história toda, desde sempre. Quando você ouvir falar de uma discussão daquelas assim, o que está valendo? É predestinação ou é livre-arbítrio?
E aí fica aquela, né? Você. E aí, a gente vive debaixo da predestinação ou debaixo do livre-arbítrio? Olha, as duas coisas obrigatoriamente coexistem. Porque o livre-arbítrio é eu chegar lá e falar assim, eu vou colocar essa camisa, porque Deus não tem como me obrigar, ou Ele não sabe, Ele não vai ver, eu vou escolher essa camisa, e aí Deus deixa escrito um papelzinho, camisa listrada. Aí eu escolhi, aí Deus fala, não sabia. Então, o que é livre-arbítrio e predestinação? Predestinação é a forma como Deus olha para você, Ele já sabe. E livre-arbítrio é aquilo que você acha que você dá conta de fazer sozinho, o que normalmente é bobagem, é besteira, você faz. Deixar na sua mão, já sabe. Então, só para a gente, assim, é um assunto simplesinho. Em física a gente chama de referencial dotado. Deus olha e Ele vê tudo feito, tudo cumprido, está consumado. Ao passo que a gente acha que pode decidir alguma coisa e escolher que Deus, o que não é verdade, Deus sempre sabe. Então, Deus faz a promessa para Abraão, e a promessa, ela é firme, e a promessa, ela não é só de coisa boa. Andem nos meus caminhos, cumpra os meus mandamentos, siga a minha lei, senão, e dentro do senão, apesar de ser um momento muito difícil para Israel, o senão, foram presos, levou cativo, virou escravo, apanhou. Não vou falar que fez pirâmide porque eu não tenho certeza. Eu acho que eles não fizeram, não. Aquilo ali é mais antigo um pouco. Mas eles trabalharam pesado, construíram cidade, amassaram barro. Tá? Tudo isso é o sinão. É para achar ruim? Eu acho que eles acharam ruim, mas foi por causa desse sinão que a gente está aqui. Foi só por causa desse sinão. Então, por que é o sinão? É porque quando o povo pisou na bola, pisou de novo, aí por fim, né, a gente vai ver um pouco mais para frente que veio o verbo. Mas a promessa foi feita e a justiça também. Então Deus falou, se você pisar na bola, vocês vão pagar por isso. São prisioneiros no Egito, depois prisioneiros na Babilônia. E aí entra um outro personagem extremamente assombroso na Bíblia, chamado Daniel. Daniel, ele tem um par de vasos no Novo Testamento, que era João, porque eles são os dois únicos personagens na Bíblia de quem se refere como sendo João, amado, e Daniel, homem muito amado. São os dois únicos que aparecem na Bíblia com essas expressões de amor. Deus falando. O anjo chega e fala, Daniel, vim até você porque você é um homem muito amado. E João é o discípulo a quem Jesus amava. E é curioso que a revelação que acontece, a revelação de coisas futuras que acontece, coisas futuras dos últimos dias, porque as mais completas são Daniel do lado e João do outro. Tá? Existem citações no livro de Ezequiel a respeito de algumas coisas que vão acontecer no momento que antecede a tribulação. Agora, durante a tribulação, o que vai acontecer em detalhes está nesses dois personagens. E aí, Daniel conta quanto tempo vai levar para Daniel consertar, para Deus consertar o estrago, punir Israel do pecado dele. E é interessante que a profecia das 70 semanas de Daniel, 70 semanas é 70 vezes 7. É curioso que quando o discípulo chega e fala assim, olha, eu tenho que perdoar 7 vezes meu irmão, e Jesus fala assim, 70 vezes 7, eu fiquei pensando, por que ele falou isso? Né? E aí a gente vê que ao mesmo tempo tem uma quantidade de vezes de perdão, Deus usa isso também como punição. 70 semanas estão decretadas contra o teu povo para fazer cessar a iniquidade. Daniel fala desse jeito. A Bíblia, ela é toda entrelaçada. A Bíblia é perfeita. Por causa disso, você percebe a perfeição.
que todas as partes da Bíblia, elas são interligadas. Por isso que quando você pega um livro que não é da Bíblia, tá? Você pega o livro de Macabeus, você vai encontrar coisa que não combina com o resto, não faz parte do tecido, não faz parte da trama do tecido bíblico. Então é fácil você saber quando uma palavra não é bíblica. Ela não combina, ela não faz parte da trama. O Evangelho segundo não sei quem não faz parte da trama. Ela não combina com o texto. Ela não é verdade. O livro de Enoque, apesar de ser muito curioso, ele não faz parte da trama. Ele não combina com a trama. É impossível Enoque, tem um livro chamado Livro de Enoque, em que aparece lá que o anjo vai lá pedir para o Enoque interceder a Deus pelos anjos caídos. Sinto muito, isso não combina. Enfim, essa é a justiça em que Israel, Deus falou, se você pecar, se você errar, eu vou desabar em cima de vocês. Isso aconteceu. Eles foram para a Babilônia e Daniel entendeu pelos livros que era 70 anos. Daniel leu o profeta Isaías e entendeu. Para que serve uma profecia? Para que você a entenda. Não digo que hoje a gente já conseguiu entender tudo. Não mesmo. Tem coisa que a gente ainda fica assim, será que... né? A gente ainda não consegue entender. Mas eu tenho certeza que nós vamos entender. Porque a profecia foi feita para ser entendida. E ela é a testificação das coisas que Deus falou que ia ser daquele jeito e é. Por fim, logo depois da justiça, depois que Israel volta para a terra deles, o que acontece quando eles estão em Israel de novo? Vem Roma agora e de novo está eles debaixo de julgo. Faz o trem errado, Deus pune, está eles de novo debaixo do tacão. Aí chega no final, isso aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro, no final do quarto milênio, 4.000 anos que o homem tinha feito a primeira bagunça séria, o verbo vem, o amor, o filho do homem. Por que é filho do homem? Por que é filho do homem? É porque é nesse momento em que Deus se faz carne, ele passa a fazer parte da família humana. Por isso, ele não é o filho de Deus como ele se apresenta, ele é o filho do homem, que é o que ele diz. E quando ele pergunta para os discípulos quem ele é, o discípulo fala, é o filho de Deus. E Jesus, quando fala de si mesmo, importa que o filho do homem, Deus, fazendo questão de assinar o sobrenome de humano. Que amor é esse? Que amor é esse que criou o universo e faz questão de, da mesma forma que a gente quer ser chamado filho de Deus, ele fez questão de ser chamado filho do homem. E aí ele vem e depois de ter passado a eternidade inteira, estar sempre junto com Deus, a Trindade, o Espírito Santo, chega um momento em que Deus tem que morrer. Jesus era Deus, ele tinha que morrer. Aí quando ele se entrega, passa por tudo que era a gente que devia passar, ele chega lá na cruz, num determinado momento ele fala assim, Deus meu, por que você me desamparou? Depois de ter passado toda a vida junto, orando, junto com o Pai, sem pecado, ele fala para Deus assim, por que você me desamparou? Porque naquele momento, para que Jesus pudesse morrer como homem, como Cordeiro Santo, Deus tinha que tirar um pouquinho a mão dele. A eternidade que sempre foi o Pai, o Filho, o Espírito Santo, sempre foi, naquele momento ela truncou, tem um dente na eternidade. Esse dente na eternidade, esse desamparo de Jesus que ele fala, foi para que a gente pudesse nascer, para que a gente pudesse fazer parte da família de Deus. Então, esse é o amor que a Bíblia fala, porque
Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, Ele amou você de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas vive eternamente. Então, naquele momento, a eternidade foi truncada, ela foi quebrada. E o livro de Atos conta como que nós fomos enxertados nessa videira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. E aí a gente que não era povo foi chamado de povo. A gente não tinha direito, nenhum direito. Recebemos de graça a oportunidade de ser enxertados. E aí, por fim, o livro de Atos, ele começa com a história da igreja, tá? E você vê, ao longo dos 7 milênios que a gente está contando a história, e que eu não sei o que aconteceu, mas ali acabou, voltou, né? Você vê que teve o primeiro milênio, o segundo, e estava tudo realmente bastante bagunçado. Aí no começo do terceiro milênio vem Moisés e põe regra para todo mundo, para ver se adianta alguma coisa. E veja, esse negócio de regra é até hoje assim, tem gente que adora regra. Pô, você come carne de porco? Uma regra. Não, esquece as regras. Conheça a Deus. Leia a palavra de Deus. Não se preocupe com as regras, isso não funciona. O que funciona é só a fé, é buscar a Deus, consciência sarada, buscar a Deus, consciência sarada, buscar a Deus de todo o coração. E aí lá, quando Jesus morre, Ele traz a igreja. O momento que Jesus morreu foi um momento muito estranho, porque todos os pecados cometidos e por cometer foram jogados em cima dele. E quem que Deus conhecia? Deus conhecia o Filho. Então, para ele chegar no Filho dele de novo, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que acabar com os pecados, tinha que perdoar os pecados que estavam jogados em cima dele. Saiu cavando, Deus saiu cavando no meio daquela baderna toda, aquela coisa horrível, aquela montanha de pecado, para chegar lá embaixo e encontrar quem? O Filho. Aí quando ele encontrou Jesus, qual foi a diferença? É que Jesus estava de mãos dadas com você. Porque agora já não era só Jesus. Porque quando a Bíblia fala assim, que ele era o unigênito, ele não era ele deixa de ser o unigênito, o único filho, para ser o primeiro de muitos. Ele deixa de ser unigênito para ser o primogênito, o primeiro de todos nós. É isso que acontece. E curiosamente, essa história é a história da escatologia. Porque, continuando, nós fomos enxertados no livro de Atos, e aí nós nos tornamos igreja. E aí agora a gente vai passar para o assunto que é a bendita da escatologia. E para que ela serve? Ela serve só para a gente tem na Bíblia um manual de instruções para a vida, certo? Esse manual, ele se aplica a toda a nossa vida. E esse manual diz que você tem que buscar a Deus e ser santo, certo? Beleza, então nós fazemos parte da família de Deus, as regras estão muito claras sobre isso. Aí o que acontece? Do começo do primeiro século, tá, até os dias de hoje, a igreja passou por um monte de coisa. Douglas, troca para mim 3 lâminas, se funcionar. Mais uma. Olha só. Por que eu coloquei isso aí? Porque a gente precisa falar de uma coisa chamada arrebatamento. Paulo fala claramente sobre o arrebatamento em Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, ele fala que vai ser tirado o restritor, e quando tirar o restritor, vai aparecer o homem da iniquidade. Por que é importante esse pequeno texto que está aí? É comum muita gente falar, e usa até para combater a questão de que Deus vai livrar o povo dele.
falam que só existe a doutrina do arrebatamento nos últimos 200 anos. Esse tal de Irineu de Lyon, ele viveu no segundo século. Ele viveu do ano 170 e morreu no ano 202. E ele escreveu, ele gostava de escrever, acredite, ele gostava muito de escrever, porque ele escreveu um livro chamado Contra as Heresias. E esse livro tem 5 tomos, ou seja, são 5 livros para dizer que é um só, com mais de 10.000 páginas. E quando ele fala a respeito do arrebatamento, ele fala com tamanha naturalidade, porque era muito óbvio para a igreja. Por isso, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui. Haverá, como está escrito, uma tribulação como nunca houve desde o princípio, nunca mais ocorrerá. Haverá. Será a última prova dos justos, os vencedores serão coroados com a incorruptibilidade. Era tão natural para a igreja daquela época que ele falou assim, não. Como está escrito, uma tribulação como nunca houve. Por fim, quando no fim, de repente, a igreja será levada daqui, ele já falou do assunto. Tem gente que fala, não, mas a palavra arpazo, o arrebatamento, só aparece uma vez na Bíblia. Olha, se ela aparece uma vez na Bíblia, para mim já está bom, não precisa de 2. Mas na verdade ele fala várias vezes sobre o mesmo assunto, porque lá em Lucas, no capítulo 22, quando Jesus está falando do fim dos dias, ele combina também com o que está em Mateus 24, são capítulos parecidos. No capítulo 24 de Mateus, Jesus fala assim, olha, eu vou preparar lugar para vocês. Tá? Eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu tiver preparado lugar, eu venho buscar vocês. Lá, ele não está falando que Jesus vem morar com a gente aqui. Ele não está falando assim, eu vou lá morar com vocês quando tiver tudo. Não, ele fala, eu vou buscar vocês para que onde estiver vocês estejam, tá bem? É assim que está escrito. E por que é importante a gente saber a respeito do arrebatamento? Olha, poderia ser diferente, tá? Os cristãos dos primeiros séculos foram torturados, viraram comida de leão, foram cozinhados, morreram de lança, todo jeito, pode escolher, né? Teve de todo jeito, né? Então assim, aconteceu, tá? Hoje, a gente muitos países, a mesma coisa. Você vê, depois que o Talibã botou os pés de volta no Afeganistão, você vê o pessoal sendo morto assim, isso aqui é cristão, cara, com uma arma na cabeça do tiro. Tá? Então, o que impediria? Mas acontece que a palavra de Deus fala, olha, e fala inclusive nas cartas das igrejas, vai ter um período difícil. Olhe para que você seja tido por escapar das coisas que vêm. Ele fala desse jeito. E Paulo fala, quando ele fala assim, olha, você faz parte daquele que é a restrição do mal. Imagina, o mundo parece estar um pouquinho bagunçado, eu não sei se é impressão minha, né? Parece que está bem esquisito. Agora você tira aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro do mundo e deixa o resto para ver o que vai virar. É isso que a palavra de Deus fala para acontecer. As coisas, hoje a gente estava vendo um vídeo lá, que a China falou que metade do mar do planeta é dela, aí os britânicos juntou mais com não sei quem, foram lá colocar navio lá dentro do mar da China para ver se os chineses estão comprando briga, piorando a situação. Aí hoje a China resolveu falar assim, o seguinte, do jeito que a coisa vai ser inevitável a gente ter uma terceira guerra. Todo mundo querendo fazer bagunça. Os Estados Unidos comprando briga com todo mundo comprando briga com todo mundo. De repente o mundo virou de cabeça para baixo. No entanto, aparentemente, lendo o que a palavra diz, eu entendo que a gente vai ser tirado daqui antes. E é curioso que isso não tem data marcada para acontecer. A profecia fala de um monte de data. Fala de como que vai funcionar a tribulação, como que vai começar, quando que vem as 2 testemunhas que vão pregar, depois vai ter 144 mil selados em Israel, vão pregar o evangelho, o pessoal vai se converter e tal. Tudo tem data, tudo tem hora, menos o arrebatamento, que é como ladrão. Se você soubesse que é o hora que viu ladrão,
Você montava a guarda, dá um tiro e pronto, acabou. Você não sabe. A sua guarda tem que estar levantada a todo tempo. E aí que entra a consciência sarada. Nós não temos segunda opção. E na verdade, lembre-se que caso você não embarque no arrebatamento e escape das coisas que vão acontecer, e alguém fala, meu irmão falou assim para mim uma vez, mas você está querendo ser escapista. Claro que eu estou querendo ser escapista. A Bíblia fala assim, ore para que você seja achado digno de escapar. Eu quero ser escapista. Eu sou escapista. Eu sei que o trem vai ser ruim. Onde já se viu? Você imaginar que 1/3 do mar vai virar sangue, vai morrer tudo. 1/3 das árvores vão ser queimadas. O povo vai ser morto. Que o sangue vai chegar na altura do freio dos cavalos. Vai sair uns bichos parecido escorpião que pica todo mundo que não é selado com o selo de Deus. Fome, peste, destruição como nunca houve e nunca vai haver de novo. Quem quer ficar nisso? Eu quero escapar. Eu sou escapista. A Bíblia fala disso. E Deus deixou na palavra dele, quando Jesus fala assim, ele fala de amor, ele fala de... Então assim, eu olho lá para trás, quando a igreja sofreu tanto, Deus devia ter as razões dele para que isso acontecesse. Deus tem as razões dele para que isso aconteça pelo mundo. Deus tem a razão dele para que as coisas aconteçam ao nosso redor, que haja perseguição, ele tem as razões. Mas junto com isso, a palavra de Deus fala desses votos de amor, desses votos de não deixar passar por isso. Isso é a palavra de Deus que diz. Então, a partir daí, a gente entra na revelação, então, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, o livro da revelação, não é revelações. O livro da revelação é importante lembrar que ele é para ser lido e entendido. Consequentemente, ele não é alegórico. Ele não está fazendo alegoria. Uma coisa que parece outra, ele não está fazendo isso. Ele está contando uma história que tem cronologia e que no final vai ser cumprido exatamente como está escrito lá. Porque se você tentar imaginar que o livro completo como o Apocalipse é alegoria, de lá você consegue tirar qualquer coisa. Quando ele fala a respeito de 1000 anos, é 1000 anos. Quando ele fala que vai cair uma estrela do céu, vai cair uma estrela do céu. É isso que acontece. E o livro de Apocalipse, a diferença do livro de Apocalipse é que é o derramar da ira de Deus. Então, é punição. Não é um período de provação. É um período de punição. É diferente. Não tem ninguém sendo posto à prova. E uma outra razão pela qual eu não acredito que a igreja vai passar por isso é que quando Daniel fala que a profecia diz que tem um tempo que está definido sobre o povo, e Israel já passou por boa parte desse tempo, a igreja não passou por parte desse tempo, não fez parte desse negócio. E se não fez parte da primeira parte da punição, por que é participar do final? Eu não consigo entender que seja assim. Então, não é assim que eu vejo. Então, o livro de Apocalipse descreve como que é a punição, mas descreve que ela tem data para acabar. E como é que ela acaba? Ela acaba quando Jesus volta e prende Satanás, literalmente. Tem gente que fala, Satanás vai estar preso no céu, que tem gente que fala que Satanás está preso hoje. Como? Que Jesus já está reinando sobre a terra. Como assim? É dele todo o poder, sim. Sim. Mas quando aparece lá no Evangelho que quando o diabo está falando com Jesus, o diabo fala para Jesus assim, olha, você prostrar para adorar, eu te darei todos os reis da terra. Por que ele falou isso para Jesus? Porque está na mão dele. Isso não mudou? E se falar que Jesus está reinando, porque Jesus reina, sempre reina. Se falar que ele está reinando sobre a terra, que já é o governador sobre a terra, da forma que a Bíblia fala que vai governar sobre a terra,
tem alguma coisa muito errada acontecendo. Se Jesus estiver reinando, alguma coisa errada não está certa. Então não é possível. Não é possível que seja assim. Não consigo ver isso na palavra de Deus. E aí, em Apocalipse, no capítulo 20, os anjos descem, o anjo desce com uma grande corrente, prende Satanás dentro do buraco. Fica preso no abismo durante 1000 anos. E aí a Bíblia fala de 1000 anos. Se você já ouviu que os 1000 anos começou quando Jesus veio, olha, já passou um tempinho a mais que 1000 anos, tá? E quando alguém fala, não, mas é porque para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. O versículo diz, para Deus 1000 anos é como um dia. Para quem? Para Deus. Não é para mim. Para mim 1000 anos é 1000 anos e um dia é um dia. Mas para Deus, entende a diferença? Então, quando está escrito na Bíblia, e a Bíblia foi escrita para a gente, está escrito 1000 anos é 1000 anos. Pronto. E aí ele fala que quando o inimigo é preso, em Apocalipse 20, logo no versículo 4, começa um período de 1000 anos em que Jesus reina fisicamente sobre a terra. E todos os anos as nações têm que ir a Jerusalém para adorar. E que os seus santos reinam junto com ele. Eu não sei se a gente vai morar em Jerusalém Celestial nesse tempo e vai ficar vindo todo dia para trabalhar e voltar para lá, ou se a gente vai morar sobre a terra. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu sei que onde Jesus estiver é onde eu quero estar. Então está tudo certo, tá? Bom, aí quando acaba esse período de 1000 anos, aí acontece uma coisa muito interessante. Olha, volta para os quadrados da nossa de novo, por favor. Mais um. Esse. Olha, durante 6000 anos aconteceu de tudo, tá? Deus criou o mundo tudo perfeito, nós chutando o balde. Israel recebeu a promessa, fez bagunça também. Jesus veio e morreu por nós, e nós fizemos parte então da família, entramos na família. Aí passa 2000 anos agora, está acabando, graças a Deus, essa baderna. Jesus volta, depois do arrebatamento a gente volta junto com ele, né? Ele reina por 1000 anos, e aí é Jesus reinando por 1000 anos. Um reinado de paz, de justiça, tudo funcionando direitinho, né? Perfeito. E aí chega no final desse tempo, a palavra de Deus fala que é necessário que o diabo seja solto só um pouquinho. Então, Satanás, que está lá dentro do buraco durante 1000 anos, né? Ele é solto. E ele sai para fazer o que ele sabe fazer, que é enganar. Então ele vai enganar as nações. Mas veja, as nações passaram 1000 anos com o governo de justiça, com Jesus. Quem que vai querer seguir o diabo depois de uma situação dessa? A palavra de Deus fala uma coisa assombrosa. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque lá em Gênesis, logo depois do dilúvio, Deus fala que o coração do homem é mau desde pequenininho. Isso não muda, a não ser que haja uma mudança provocada por Deus no coração que transforme o homem mau em filho. E aí a palavra de Deus fala no finalzinho de Apocalipse que as nações se juntam ao diabo e vão contra Jesus. Acontece a mesma coisa que aconteceu com Satanás antes. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de rebeldia. Quando você ouvir a palavra, não endureça o seu coração. Não se faça rebelde, porque a gente sabe muito bem como que a coisa acaba. E as nações se levantam contra Jerusalém e vai acontecer o esperar, né? Vão ser destruídos imediatamente. Cai fogo do céu, acaba com todo mundo. Aí pega o diabo e joga no lago de fogo, onde os falsos profetas já estão lá, né, cozinhando. É o que ele diz. E nesse momento que acontece o fim do inimigo, ele deixa de fazer parte da eternidade, deixa de fazer parte do momento em que o homem agora, como família de Deus, está lá. E aí,
no versículo 13 do capítulo 20, acontece o julgamento. E aí sim, no arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam e são arrebatados. Quem está vivo tem o corpo transformado. Aquela dorzinha nas costas acaba, graças a Deus. Dor de cabeça todo dia, nunca mais. Né? Isso acontece. Mas aí depois que o diabo e essas nações são destruídas, aí abrem-se os livros. E aí o mar devolve todo mundo que morreu, e é todo mundo agora. E aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida são jogados do lago de fogo também. Ok? É assim que acaba a história. A história. A história. Porque tem antes da história e tem depois da história. E aí acontece uma coisa muito curiosa, que eu fico pensando, eu penso nisso, volto a pensar, depois eu penso de novo, que é a noiva. Aí o anjo bate nas costas do João e fala: João, deixa eu te falar, eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. Uau! Quem que é a noiva do Cordeiro? Não responda, por favor. Não vão assim passar perrengue em ninguém, tá? E o anjo fala assim: tá vendo a noiva do Cordeiro? E vi Jerusalém descendo do céu, ataviado como noivo. Só que não é só o fato de que João fala que viu Jerusalém descendo, é porque o anjo fala assim: eu vou te mostrar a noiva. Interessante, né? Porque assim, pensando aí, mas nós não somos a noiva? Mesmo sendo homem assim, meio torto para a gente pensar, né? Nós somos a noiva. Mas aí o anjo fala assim: a noiva é Jerusalém descendo do céu. Isso não é uma coisa importante, é só um comentário, porque o importante é que você lavou as suas vestes do sangue do Cordeiro. E aí, logo depois que ele vê, pulei, antes dele ver a noiva, acontece mais um pequeno detalhe. Deus destrói tudo. Deus destrói o universo. Porque no versículo 21, antes da noiva descer do céu, Deus destrói tudo e fala assim: vi novos céus e nova terra, porque as coisas que existiam antes não existem mais. Então, aí não existe mais nada da decadência que aconteceu, não existe mais sombra, não existe mais lembrança do fato de que um dia a natureza ansiava e gemia pela revelação dos filhos de Deus. O pastor falou sobre isso esse final de semana. E aí sim, a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, que é Jerusalém, é a cidade santa que desceu do céu. E aí tem uma descrição maravilhosa de uma cidade onde fica o trono de Deus, e que eu vejo a mesma coisa que está lá no livro de Jó, a mesma cidade onde Deus habita, e tem um rio que sai do trono de Deus, e do lado desse rio tem árvores, e tem uma árvore que dá folhas que serve de cura para as nações, e tem a árvore da vida. E aí sim começa a eternidade, que é o dia que se chama hoje, naquele tempo em que tudo é diferente, em que lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem pesar, nem malária no seu rosto, nenhum. Transformados, seres, aí sim, os seres de outro planeta seremos nós. Aí sim. E aí começa a eternidade? Não. Porque para a gente os dias não importam mais. Porque a gente já vive a eternidade. A partir do momento que você creu, a partir do momento que você teve a sua vida lavada no sangue do Cordeiro, começou a eternidade. Não há mais morte. A gente vai passar uns perrengues quando estiver por aqui, tá? Mas é só isso, é tudo temporário. A palavra de Deus, ela é a bendita esperança. Então, eu não consigo pensar que a gente possa passar pela tribulação, porque
Sinceramente, não seria uma coisa de eu ficar pensando, achando bacana. Não seria uma bendita esperança passar pela tribulação. A bendita esperança é ser o escapista. E não por egoísmo, alguma coisa assim, mas tão somente porque nós somos chamados de forma individual. Não vai chegar lá no céu o bloco da igreja do Campeche. Não. Lá vai chegar o Beto, vai chegar a Carla, vai chegar o Douglas. É assim que a Bíblia diz. É assim. É você e Deus. Só você e Deus. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, porque o Senhor nos deu a Tua palavra por escrito, para que a gente pudesse ler e voltar a ler e ter na memória aquilo que é a verdade, aquilo que é a composição de todas as coisas. Eu sei, ó Deus, que nós só arranhamos um pedacinho do que está escrito na Tua palavra. A gente só colocou o pé nesse lago profundo. E mesmo assim, só de colocar o pé, isso já trouxe vida. Senhor Jesus, que a gente possa ter a nossa consciência sarada, que a gente possa estar em pé, ó Deus, diante de Ti, santos, porque só o Senhor pode nos santificar, só o Senhor pode nos justificar. Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas, coloco a minha vida nas Tuas mãos, e que cada um possa fazer o mesmo, para que a gente possa viver na Tua presença para sempre. Nós Te agradecemos, ó Deus, e Te louvamos, porque Jesus veio para nos salvar, para nos redimir. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Caso alguém queira fazer alguma pergunta, né? Sim, se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu souber a resposta, pode ficar à vontade, porque a gente já conversou sobre muitas coisas antes dos vídeos e tal, e talvez você tenha alguma coisa para perguntar, então você fica à vontade. É um assunto complexo, né? Amém? E aí, se alguém tiver também alguma pergunta, pode colocar no grupo de relacionamento também, que a gente dá um jeito. Certo, pastor? Nossa. Então é com você agora. Então foram todos para os seus casos. A gente sabe, né, que a gente tem, acompanhando os ensinos, diversas pessoas com diversos níveis de conhecimento da palavra. Então, às vezes, quando o Natan vem assim, ele abre a janela da cabeça dele e solta essa quantidade de informação, às vezes fica um pouco over para quem não tem tanta, digamos assim, informação prévia já guardada no HD para poder concatenar todas essas ideias, né? Então, a gente vai estar fazendo a partir da quarta que vem, acho que é da quarta que vem, vamos começar a estudar os rudimentos da fé, né? Princípios elementares da fé e coisas, né? Porque muitas coisas ele vai citando, e claro, teoricamente, todo mundo que tem uma Bíblia está lendo e está, né, buscando conhecimento da palavra, mas isso é muito teoricamente. Muita gente tem a Bíblia, mas só vem com ela para o culto, né? Não lê em casa. Então isso tudo é para gerar em todo mundo o entendimento da importância de conhecer as Escrituras. Porque talvez para muitos aqui, essa quantidade de informação dada hoje foi ouvida pela primeira vez. E aí vira uma overdose. E aí, meu Deus, mas isso tudo vai acontecer? Né?
O Natan está falando do que está escrito aqui, né? Ele não está inventando, né? Não é uma coisa assim que ele resolveu da cabeça dele, ele leu aqui no texto e expôs. Então a gente vai colocando aos poucos algumas informações para que a gente vá fazendo uma base assim, de conhecimento. Mas é sempre importante vocês estarem lendo, ou melhor, nós estarmos lendo a palavra, porque a gente precisa ter a ideia do todo, né? É importante ter a ideia do todo, da história toda, né? E saber que ela é real. Então, quando a gente canta, né, Maranata, ora vem Senhor Jesus, a gente canta porque a gente acredita que Ele vai voltar. Tem muita gente que não acredita, sendo cristão, que Jesus vai voltar. Acha que isso sabe, um devaneio, uma coisa assim apenas emocional, né? Um desejo. Não, é uma verdade estabelecida na palavra. Ele vai voltar, ele viu o céu aberto, sempre ele montado no cavalo branco, então, enfim. Tem a palavra dizendo as coisas que vão acontecer, só que como a gente muitas vezes não lê, então quando pega uma quantidade de informação dessa ao mesmo tempo, fica meio assim, né? Uia! Então, é um conselho que a gente dá da galera que está lendo. Natan vai continuar nas quintas-feiras fazendo o estudo e eu vou estar trazendo nas quartas um que vai durar 13 ou 14 semanas só, para falar um pouco assim da base. E daí depois a galera segue nas quintas-feiras. É sempre importante encorajar. É óbvio que se a gente não tiver vontade de aprender, o estudo ele é cansativo mesmo, sabe? Ele cansa. Tem hora que se tu não está com vontade de aprender, tu está falando metade das coisas que tu não está lendo junto, não está acompanhando e já não tem um conhecimento prévio, vai te perder. Por isso que nosso desejo é fazer com que pessoas conheçam a palavra, né? Conheçam a verdade, estejam preparados para aquilo que o Senhor já preparou para a gente. Pastor, eu posso fazer uma pergunta? Eu sei que já passou, né? Pega aí, Daniel. Já passou a hora da pergunta. Não passou. Assim, ó, eu tenho uma dúvida sobre o livre-arbítrio, né? Eu sei que até tem um vizinho meu, que ele é cristão, deixa eu falar antes dele, orar tudo. Aí ele disse assim para mim, assim, que Jesus não escolheu a todos, ele falou para mim. Aí eu falei para ele, como que ele não escolheu a todos? Então ele não morreu por todos? Né? Aí eu falei assim, as pessoas têm o livre-arbítrio, escolheu não a Jesus. Aí ele falou assim que não, que as pessoas não tinham. Quando a gente aceita Jesus, a gente já não tem mais livre-arbítrio. Eu concordo que aí quem domina a minha vida hoje é Jesus. Não tenho mais livre-arbítrio. Mas antes eu tinha de aceitar Jesus ou não. Aí eu acredito que também ele morreu por todos. Não escolheu alguns. Ele escolheu a todos. Agora, basta saber se a pessoa vai escolher a ele ou não. Posso responder de um jeito? Pode. Não. Tá. Se eu for demitido da igreja, como é que chama? Excomungado. É o seguinte, essa questão do livre-arbítrio, para mim, é a questão, quando eu falei a respeito de referencial do Pai, as coisas, eu não penso assim, dessa forma de que, perdi o livre-arbítrio. Não. A gente consegue fazer bagunça assim, a gente converte. Paulo, quando ele fala assim, olha, eu sou um caboclo miserável, porque o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Então, e era Paulo, né? E então, assim, quando entra num tipo de... Quando fala assim que Jesus morreu por todos, eu ouvi uma vez um sujeito falar um absurdo, dizendo que, como Jesus orava Pai Nosso, então todo mundo devia estar incluso no nosso. É um absurdo. Porque senão não precisa ter inferno. E a palavra de Deus fala, vai ter um monte de gente lá, né? Então, quando fala a respeito de livre-arbítrio,
O livre-arbítrio é só questão de referencial. Quando a gente ora, conforme a oração que Jesus ensinou, a gente fala assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra a gente, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não está falando que não vai ter tentação, vai ter tentação. E você pede para Deus te proteger de cair. Então, quando eu leio o que está escrito ali, eu continuo tendo a capacidade de enfiar o pé no balde. Continuo. Mas, quando você lê a carta, tem uma carta lá em Apocalipse, logo a partir do 2, 3, 4, ele tem umas cartas para as igrejas que foram escritas para você. E lá está escrito assim, que você tem que guardar a sua coroa. Você tem que ser achada digna. Você tem que vencer. Aquele que vencer. Você tem uma luta para travar e uma vitória para alcançar. Então, com relação à primeira coisa, todo mundo vai ser salvo? Claro que não. Jesus morreu por todos os seres. O sangue de Jesus, para mim, tem validade para todos aqueles que o receberam, porque ele desperdiçou sangue com ninguém que não precisava. Então o sangue dele foi suficiente para redimir todos os redimíveis. Mas da forma como eu vejo, da mesma forma que o justo foi criado para a justiça, que você, lá no livro de Salmo, fala assim que você foi desde o ventre da tua mãe, Deus já estava lá cuidando. Quando você ainda era uma natureza informe, Deus já estava cuidando. Tem gente que não teve essa atenção. Porque nunca está naquela lista que Deus vai falar assim, eu não conheço você. Não sei quem é você. Jesus vai chegar para Jesus e vai falar, pregando, tirando um demônio do seu nome. Como assim não conhece? Não conheço. Então, essa questão de livre-arbítrio, eu volto no que eu penso como princípio. O livre-arbítrio é como eu vejo as coisas. Eu vou comer um hambúrguer. Livre-arbítrio. Deus fala assim, hoje não, né? Predestinação, eu já sabia que eu não ia. Entende? Porque assim, é essa visão só. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer qualquer coisa, tudo, eu posso fazer qualquer coisa, mas não é tudo que me convém, certo? Então você continua tendo livre-arbítrio, porque a gente pensa que, eu falo por mim, que livre-arbítrio é só fazer determinadas coisas são corretas ou não, mas faz parte de fazer o bem quando não tem ninguém olhando. Entende? Que o livre-arbítrio ele não é uma coisa assim só de fazer o mal, não é para roubar a fusca. Onde na Bíblia que está escrito que é proibido roubar a fusca? Você já viu algum lugar? É proibido roubar a fusca, não tem na Bíblia. Você vai roubar a fusca por causa disso? Não. Então, esse livre-arbítrio você continua tendo. E Deus vai olhar para você e falar assim, eu já sei o que você vai fazer. Eu sei quem você é. Entende? Dá para entender isso desse jeito? Pode descer, pastor? Tem que consultar ele. Como você diz diferente? É porque a gente pensa, a gente é meio parecido e totalmente diferente mesmo. Então, ele tem uma forma diferente de ver as coisas. Na verdade, existe duas escolas que estão há muito tempo aí com essa questão, né? Tem uma linha que acredita exatamente naquilo que tu falou, que acredita que eu tenho a escolha, e tem a outra escola que acredita na pré-eleição, né? E isso está aí e vai continuar até há muitos anos, gente debatendo, e aí tu encontra versículos na Bíblia
avalizando essa maneira de pensar. E aí depois tu segue lendo e encontra outros versículos avalizando a outra maneira de pensar. Tem um texto que eu gosto que está na 1 Pedro, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, né, que são forasteiros da dispersação do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Predestinação. Deus sabia de antemão, por isso ele era ciente, antes de tudo, dessa eleição. Ele não é injusto, pois disponibilizou para todo mundo, mas sabia exatamente quem escolheria. Entende? Já respondeu. Então, para mim fica mais fácil de entender dessa maneira a presciência de Deus, né? Aquele negócio que dois caras param na frente e começam a discutir, né, na frente da porta, sobre o calvinismo e o arminianismo, qual que é o certo, e no final um morre pensando de uma maneira, e quando encontra lá dentro Deus e fala assim: pô, eu não te disse. Quer dizer, Deus já sabia da história toda antes de acontecer, mas a galera fica disputando, tentando entender e explicar e botar Deus numa caixa. Deus não cabe. Isso. Deus não cabe na nossa caixa para definir como Ele é, porque o ser finito não consegue entender o ser infinito. Ou, não sei se a palavra de Deus infinito está certo, mas entendeu? Tu não consegue entender exatamente Deus, né? Existem riquezas escondidas em Cristo que são insondáveis. Tu não consegue chegar lá e Ele é eterno, né? É um ser que a gente não consegue explicar. Então a gente tenta pegar e explicar Deus, né? A gente não vai conseguir. Queria até aproveitar e responder uma pergunta que me fizeram que eu não tinha falado ainda. Perguntaram para mim se eu era calvinista, se era luteranista, se era lista. Né? Paraquedista. Achei um lista. Taxista. Eu gosto de um pastor chamado John MacArthur, né? Ele usou uma expressão que parecia: achei o meu, originalista. Eu já vi muita coisa escrita por muita gente, mas o que vale é o que está escrito na Bíblia. Então eu vou lá, leio, o Espírito Santo revela, e aquilo que você leu, ele vai falar com você, pronto. Em vez de a gente ficar procurando alguém que escreveu alguma coisa sobre isso. Porque assim, sobre esse tipo de milagre, é só você lembrar uma coisa: antes de você ser gerada, tinha lá 1 zilhão de espermatozoides. Qualquer um, tirando você, que tivesse fecundado óvulo, não era você. Agora fala como foi escolhido Deus. Qualquer um. E era outra pessoa, não era tu. Então, eu só consigo ver o seguinte: eu tenho um baita compromisso comigo mesmo, o que é uma porcaria, porque se depender de mim está tudo lascado, tá? De procurar buscar a Deus. Buscar-me-eis, me achareis quando eu buscar o teu coração. Então, é a única coisa que eu consigo fazer, porque o resto, largar na minha mão, fazer besteira. E aí, falar de predestinação, eu só posso crer que Deus cuidou. Só posso crer que Deus cuidou. E a gente só vai saber disso de verdade quando Deus falar assim: de fato, cuidei. Porque ninguém tem estrela na testa. Então, eu só consigo acreditar que Deus escolheu. Porque se eu tivesse que me escolher, eu não tinha escolhido. Entende? Tipo assim, se eu fosse me escolher para ser meu filho, ele escolheu, eu não. É muito difícil. Eu estava pensando o que o pastor falou, né? E estava com esse negócio. Só um detalhe a respeito de milagre. Tá? Conviver com milagre não adianta. Porque qual foi o maior milagre, mais demorado milagre que tem na Bíblia? Quando o povo estava atravessando o deserto,
aconteceu vários milagres, aconteceram. Mas aconteceu um que demorou muito tempo e que era um milagre constante. Todo dia eles viajavam debaixo de uma nuvem, que chegava à noite e virava fogo. Aí chegava amanhecer e virava nuvem. E a gente convive com o milagre e fica procurando não sei o que, não sei onde. Sabe? Então, fica tentando entender o sentido do significado, né? E quando Pedro fala assim que a gente foi escolhido, está tudo certo. Né? É isso, pastor? Certo? Então, pastor, a casa é sua. Ao anjo da igreja no Campeche. A Bíblia fala que anjo é o pastor, o anjo da igreja no Campeche. Bom, galera, que bom que vocês vieram. Talvez aquilo que vocês ficarem agora mastigando, ruminando, né? Você comeu, aí agora tem que voltar para quebrar aquilo que vai se transformar numa energia para você seguir andando. Então, quando voltar isso para a mente e ficar com dúvida, escreve. E já escreveu? Manda lá para o Natan, ele vai trazer a resposta para vocês daquilo que ele está trazendo aí. Eu acho que entender a palavra nem sempre é no instante, né? Acho, não tenho certeza, tem coisas que a gente ouve e aí vai chamar meditar, né? Ela volta, vai, volta, gera dúvida, gera confronto, gera bagunça, gera, né? Às vezes uma revolta, às vezes a gente não concorda, daqui a pouco lê de novo. Então, é importante que isso aconteça. O nome disso é meditar. E aí escreve, e aí daqui a pouco eu posso explicar de um jeito, aí não ficou bem convencido, aí o Natan explica do outro, parece que não deu, aí daqui a pouco está tomando banho, o Espírito Santo vem e fala assim, ó. Aí, várias vezes eu já recebi informações, explicações de coisas que me ajudaram a ficar um terreno propício para quando o Espírito Santo mostrasse, ficar tudo revelado. É assim que a gente já vai aprender. Tá bom? Amém. Deus abençoe todos. A lista dos textos que a gente usou hoje, que é aquela ali, eu vou printar e colocar no grupo. Tá todo mundo aqui? Está no grupo de relacionamento? Não? Da igreja. Oi? Da igreja? Tem dois grupos. Tem um grupo CCC Comunicação, que aí você só ouve, mas não pode falar. E na do relacionamento, tu não tá? Não. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Ô Douglas, tu pega o contato delas e coloca elas no relacionamento para mim, por favor. Tem no Instagram também. Tu tem? Ah, então faz isso daí. Faz isso daí, ó. Tem, não tem? Quando